Hola, buenos días. Quédate em casa. Vamos à la classe. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês, tá? A primeira é que eu estou enviando para vocês, junto com essa aula, o gabarito de todos os exercícios feitos do começo do ano até a página 29, que foram as páginas que eu deixei para vocês fazerem na aula que eu não pude estar presente, né? Porque eu estava doente. Então, eu estou enviando para que vocês possam corrigir. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre esses exercícios, vocês podem me mandar. Alguns alunos ficaram de apresentar ainda o trabalho, tá? Alguns apresentaram, outros não, porque faltaram, outros motivos, enfim. Como a gente está desse jeito, tendo aula à distância, eu vou pedir para vocês gravarem, então, essas apresentações e me enviarem ou subirem ela na página aqui do Senec Digital, tá bem? Hoje, nós faremos uma revisão, tá? De todos esses conteúdos. Vocês vão ver que essa revisão, ela tem, inclusive, apresentações dos colegas. Mas não tem problema, a gente está revendo mesmo, porque esses temas são temas que vão cair na nossa avaliação. Então, o primeiro tema lá, a gente tem acentuação. Deixa eu arrumar aqui para eu poder ver melhor. Só um minutinho. Então, ali o primeiro tópico são as palavras monossílabas, ou seja, que tem uma sílaba só. Então, a regra geral é que palavras monossílabas, elas não se acentuam nunca. Por exemplo, yo, pan, bien, que são os exemplos que eu trouxe aqui, ó, para vocês, ó. A gente tem também, esses dois a gente não viu, ninguém pegou essa parte, né, para as apresentações. A gente tem la tilde, que é o único acento que a gente tem em espanhol, que é a tilde diacrítica. Então, o que acontece? Nós temos palavras, em português também, que elas se escreveriam igual e que elas têm sentidos bem diferentes, né? E que a diferença delas está na grafia, ou seja, em como elas se escrevem. Aqui a gente vai diferenciar elas pelo acento. A gente tem aqui o exemplo, só nessa frase aqui, ó, de baixo, a gente tem dois. Él es el chico que está esperando para entrar em esta sala. Opa, volta lá. A gente tem o ele de ele e ele de o. A gente tem o estar, do verbo estar, né? E esta. Aqui embaixo a gente tem um outro exemplo. Me han pedido que te dê este ramo de flores. Então, a gente tem aqui o de dar e o de demonstrativo. Aí, nós temos lá essas que a gente estudou na sala, a diferenciação ali das agudas. Aqui são o que a gente chama de sílaba tônica, né? Aguda é quando tá lá no final, lá na última, a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Igual aqui, ó, caminhão. Então, a regra diz que se a palavra termina em N, S ou vocal, que, né, ou vogal, que vai ter acento. Senão, não. Então, a gente tem aqui, ó, caminhão, terminado em N, como diz a regra, se acentua. Com paz, terminado em S, se acentua. Colibri, se acentua. Aí ele tem ali uma exceção, que diz ali que excepto se termina em mais de uma consonante. Como a gente tem ali o
T e o S, robots, que daí não se acentua. Depois vem Jana ou grave, que é a sílaba tônica está na penúltima, né? Ó, como aqui, ó. Álbum, lápis, manhana. Então, se a palavra não termina em NS ou vogal, se acentua. Se termina em mais de uma consoante, se acentua. Aí a gente tem as esdrúxulas, que a sílaba tônica está na antepenúltima. Essa regra é a mais fácil. Se a sílaba tônica está na antepenúltima, sempre é de Evantilde. Então, se a sílaba tônica está na antepenúltima, é sempre acentuada. Década, México, rápido. E por último, lá a gente tem a sobresdrúxula, que a gente não costuma usar no português, né? Que é uma tônica ainda anterior à antepenúltima, que ela também sempre se acentua, como comételo, llévatelo, e assim por diante. Nós temos aqui agora os heterotônicos. Hétero quer dizer diferente e tônico que a gente estava vendo ali de sílaba tônica. Então aqui a gente tem uma comparação do português e do espanhol, que é para a gente não se confundir. Isso é bem difícil no começo, quando a gente está aprendendo esse idioma que é nosso irmão. A gente tem academia no português, que a sílaba tônica está aqui, mas no espanhol está aqui. Então não é academia, é academia. Não é álcool, é alcool. Não é alergia, alérgia. Não é alguém, é alguien. E assim por diante. Essas palavras a gente tem que decorar mesmo, mas com o uso a gente vai aprendendo. Nós temos também os heterogenéricos, que são palavras que têm um gênero no português e um gênero no espanhol. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. A gente tem aqui, ó, ênfase, que é feminino no português, masculino no espanhol. A origem, em espanhol, é el origen, que é masculino. Isso também acontece com palavras femininas, ó. A gente tem aqui, que seria o nariz, em espanhol é la nariz. O sal, em espanhol, la sal. Em português, o sangue, em espanhol, é la sangre. E a gente tem também os heterossemânticos. Aí estão as pegadinhas, né? Que é o que a gente chama de falsos amigos. Porque se parece muito com alguma palavra no português, mas tem um significado completamente diferente. Que é hétero de diferente, semântico de significado. Então, apelido, que parece apelido, mas na verdade é sobrenome. Antio, que é largo. Berro, que não é um berro, é agrião. Bolsa, que não é uma bolsa. Saco, sacola, e assim por diante. Cena, que é jantar. São algumas palavras que a gente precisa aprender. A gente viu também bem rapidinho os artículos. Que a gente tem os artículos que são indefinidos e os definidos. Olha lá, os definidos, quando a gente conhece, sabe do que está falando, né? Que define o substantivo. A gente tem, igual no português, ó, no plural, seriam em português os, as, a gente só coloca um L. Los, las. Em português seria a, em espanhol é lá. Só o que muda é que no singular é ele, em espanhol. Lo existe, mas é usado de outra forma. E daí nós temos os indefinidos. Un, una, unos, unas. Os exercícios de vocês, agora, ele vai começar ali na página 30 com um texto sobre o meio ambiente.
vai ter um pouquinho sobre vocabulário de animais. Eu não vou ler o texto com vocês, porque a leitura e a interpretação faz parte do aprendizado. Mas são poucas páginas, tá? Então, é para fazer a página 30, 31, 32 e 33. Então, vocês vão ler, responder, tirar uma foto e enviar essas fotos para mim. Vocês podem subir elas ali na plataforma do Seneca Digital ou enviar para o meu e-mail, que está aqui, ó, liahfcoelho92@gmail.com. Então, eu vou aguardar os trabalhos, os vídeos dos trabalhos das apresentações de quem ainda não apresentou e também esses exercícios, tá bem? Por hoje é isso, é só. Espero que vocês estejam se cuidando muito. Beijos, um saludo e hasta la próxima clase.